Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, você que nos assiste por meio da TV Araçuaí, TV participativa, TV do Vale, TV de nossa cidade querida de Araçuaí, TV que vem levando até você uma programação feita com muito carinho, comunicação, qualidade e informação. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, segunda-feira, 26 de junho, já estamos quase no final do nosso mês de junho. Está no ar o nosso programa Iluminar. Toda segunda aqui nós nos encontramos. Eu entro na sua casa levando a palavra de Deus, conhecimento de coisas da nossa fé, aprofundamento na nossa história da igreja, querendo com isso fazer que nós sejamos cristãos e cristãs melhores, que nós possamos crescer na fé. Essa é a intenção do nosso programa, iluminar mesmo a sua vida com a palavra de Deus, com valores da fé cristã. Nós estamos, nesses últimos dias, falando das festas religiosas do mês de junho. Falamos aqui de Santo Antônio, quando o celebramos lá no dia 13 de junho. Falamos no último programa de São João Batista, a grande festa de São João. E hoje vamos continuar falando. Vamos falar da festa de São Pedro e São Paulo. Normalmente, quando a gente vai falar das festas de junho, a gente fala de Pedro, de Antônio e de João. Mas nós, religiosamente falando, temos que incluir aí São Paulo, porque os dois são celebrados no mesmo dia. No dia 29 de junho, já estamos nos aproximando, próxima quinta-feira, nós vamos celebrar São Pedro e São Paulo. Então, hoje será este o nosso tema. Você conhece a história de cada um destes dois santos? Você sabe o porquê que nós os celebramos juntos no mesmo dia? Alguém já te contou sobre a missão, a história desses dois e a importância deles para a igreja que nós temos hoje? Qual foi a colaboração que cada um deles deu? Qual a importância de celebrar essa solenidade? Você sabia que é uma solenidade, São Pedro e São Paulo? Isso é, como já dissemos aqui, é uma celebração que tem um grau de importância primeiro e maior dentre as outras celebrações litúrgicas. Sim, São Pedro e São Paulo. Vamos falar de outras coisas também. Primado de Pedro. Com certeza você já ouviu alguém na televisão ou algum padre falando sobre isso. O que significa primado de São Pedro? Outras questões. Vamos falar sobre a sucessão de Pedro. Quem é o sucessor de Pedro? Por que o Papa é, então, este sucessor? Vamos mergulhar um pouco mais na história de cada um destes homens e conhecer, aprender deles. A intenção de nós conhecermos a vida de um santo não é só para ficar admirados com a história deles, mas é, sobretudo, para que nós possamos aprender alguma coisa. Não faz sentido louvar Santo Antônio, louvar São Pedro, São João, se a gente não aprender aquilo que eles mesmos fizeram. O que eles fizeram? Eles seguiram Jesus de uma maneira muito especial, do modo como Jesus desejaria que todos nós seguíssemos. Por isso são homens e mulheres santos. Mas foram santos enquanto estiveram aqui. A gente pensa assim, ele é santo hoje porque está no céu. Não tem nada a ver. Ele é santo porque, enquanto esteve aqui, viveu a santidade. Por isso, agora, está do lado de Deus, intercedendo por cada um de nós. A santidade deles foi construída enquanto ainda estavam conosco, enquanto conviviam com cada um de nós, enquanto davam o seu exemplo, o seu ensinamento, a sua palavra. Então vamos compreender também melhor hoje o sentido da igreja. Não dá para celebrar São Pedro e São Paulo e não nos interrogar sobre o sentido da igreja, porque eles são colunas que dão sustentáculo à igreja. Por isso nós vamos falar também um pouquinho mais sobre a igreja. Já falamos aqui em outros momentos, mas hoje vamos então aprofundar. E ao falar da igreja, nós vamos rezar por ela. Rezar por ela pela sua missão
evangelizadora, pelo seu trabalho de levar a todos os homens e a todas as mulheres a palavra de Deus, a missão que é de cada um de nós. Queremos rezar pelo Papa, nós vamos rezar pelos bispos, por nós padres, pelos diáconos, por cada leigo, cada leiga. Queremos rezar por todos nós que constituímos aquilo que nós chamamos igreja. Iluminados, então, pela belíssima história destes dois homens, São Pedro e São Paulo, que, sem dúvida, passaram em suas vidas por processos de transformação, de mudança de vida. O mais bonito na vida da maioria dos santos é que quase todos eles fizeram uma mudança de vida. E essa mudança de vida os conduziu ao caminho de santidade. Tem muita gente que tem preguiça de mudar a sua vida. Acha que o modo como está já é o suficiente. Pois eu digo, meus irmãos, minhas irmãs, o modo como nós estamos nunca é o suficiente. Nós sempre temos algo a crescer, algo a melhorar em nossa vida. Eu nunca estou satisfeito com o modo como vivo. Quero sempre transformar, trazer algo novo para a minha vida. Vamos conhecer a história destes dois santos, conhecer mais, porque tenho certeza que você já ouviu falar muito bem de São Pedro e de São Paulo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí. Se for possível, chame mais pessoas para nos assistirem, porque já já nós estaremos de volta ao nosso programa Iluminado. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na 5 Dias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta com o nosso programa Iluminar.
É sempre uma alegria ter a sua companhia, viu? Muito especial. Aquelas pessoas que nos assistem, por favor, não deixe de nos assistir, mesmo que algum dia o programa não esteja assim tão agradável. Hoje o padre não está falando muita coisa boa, não? Fique aí nos assistindo, vai escutando aos pouquinhos e convide sempre mais pessoas. Perguntam, olha, você assiste a TV Araçuaí? Você está colaborando com a comunicação aqui na nossa cidade? Com a qualidade da comunicação que nós estamos procurando a cada dia levar até você? Hoje o nosso programa Iluminar está mergulhando na vida destes dois santos, São Pedro e São Paulo. Vamos completar o mês de junho com essas duas grandes festas, que além de serem festas de cunho religioso muito alto, celebramos dois grandes apóstolos da Igreja, por isso é uma solenidade. Também é uma festa popular muito forte, como nós já falamos sobre a festa de São João. Vamos então conhecer um pouquinho mais a história de São Pedro. Olha, a história de São Pedro, ela se dá a história de fé dele, a partir do encontro que ele faz com Jesus. Sim, o seu primeiro nome era Simão, como vocês sabem, ele era chamado de Simão, e era natural de Betsaida. E o capítulo 5 do Evangelho de São Lucas vai dizer que ele era irmão de André. Como é que nós sabemos disso? Porque lá no relato da vocação destes dois apóstolos, André e Simão, nós vamos ouvir isso. E também no capítulo 16 de São Mateus, ele vai dizer assim, Simão, filho de Jonas. Então nós temos aqui uma informação. Irmão de André e filho de Jonas. Seu pai, portanto, se chamava Jonas. Qual que era a profissão de São Pedro? Vamos lá? Ele era pescador. Também o capítulo 5 de São Lucas vai mostrar que Jesus, então, aproximando-se da praia, Jesus queria pregar para a grande multidão que o cercava. E nos diz o texto que Jesus subiu numa das barcas que era de Pedro. Olha só, provavelmente Pedro era o irmão mais velho. A barca era dele, da pequena companhia de pescaria que ele tinha com seu irmão André. E também nós vamos ver aqui com outros dois discípulos. Esses outros dois discípulos eram exatamente Tiago e João. Ele era pescador juntamente com seu irmão André e com Tiago e João, outros dois discípulos que serão chamados por Jesus, pescador. Era homem do mar, que desbravava o mar à procura do sustento. Podemos dizer assim, São Pedro era rico, era pobre. São Pedro, sem dúvida, fazia parte de uma classe baixa, uma classe de trabalhadores e trabalhadoras. Ele não era nenhum aristocrata, não era de nenhuma família sacerdotal, nenhuma família nobre, mas uma família de trabalhadores. Ele e seu irmão, que trabalhavam juntamente com Tiago e João. E aqui nós temos o chamado que Jesus faz a ele. E nas palavras que Jesus dirige a Pedro e a André, ele vai dizer o quê? A partir de hoje, tu serás pescador de homens. Essa é a missão dele. O que significa pescar homens, meus irmãos, minhas irmãs? Significa resgatá-los. Significa trazê-los para o lado de cá, podemos dizer assim. Trazê-los para Deus. Não é simplesmente salvar almas, mas é trazer a pessoa inteira para Deus. Essa é a missão de todos os evangelizadores. Trazer os homens e as mulheres para Deus. É assim que Deus quer. Deus quer todas as pessoas do lado dele, junto dele. Ou a partir de hoje serás pescador de homens. Ele deixa então aquela antiga tarefa, aquele antigo a fazer de pescador, para então assumir uma nova missão. Podemos dizer que São Pedro era casado. Os relatos evangélicos não vão dizer exatamente que ele tinha esposa, nem que ele tinha filhos. Mas nós temos, então, o relato que Jesus faz da cura de sua sogra. Se ele tinha sogra, provavelmente tinha, então, esposa. E possivelmente tinha filhos. Características de São Pedro. Vamos falar aqui um pouquinho. Os evangelhos
eles falam bastante das características de São Pedro. Algumas coisas que nós podemos ilustrar. Ele era um homem impulsivo. O que significa isso? Que ele agia assim de maneira muito espontânea. Ele falava abertamente aquilo que pensava, mas ao mesmo tempo era muito entusiasmado. Ele se entusiasma com a missão que Jesus lhe oferece, com o convite que é feito a ele. Um homem muito franco, que dizia abertamente aquilo que pensava. Podemos dizer assim, São Pedro não era muito de pensar ao falar, mas ele falava aquilo que vinha na sua mente e no seu coração. Mas também, nós vamos ouvir isso nos Atos dos Apóstolos, era um homem bondoso e também extremamente generoso. Era um homem de um coração singular. Isso nós podemos dizer com certeza, conforme nós vamos escutar na Escritura. Ele recebe, então, de Jesus o primado. O que é o primado? Ele é convidado a ser o líder dos apóstolos, o primeiro dos apóstolos, aquele que seria o guia, podemos dizer assim, se fosse nos termos de hoje, ele seria o presidente do grupo dos apóstolos. Ele passa por experiências fortes, negou Jesus por 3 vezes, mas também professou a fé em Jesus por diversas vezes. As palavras dele, aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ele disse ainda a profissão de fé mais certa, Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E por fim ele nos diz o Evangelho de São João, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. São afirmações belíssimas feitas por Pedro. E ele é chamado por Jesus então a ser essa rocha, essa pedra, por isso a mudança do nome. De Simão passa a Pedro, essa rocha firme e de proteção também. Uma rocha que acolhe, que abriga, que é a igreja. A primeira pregação de Pedro está lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, logo após Pentecostes. Ele começa então a falar de Jesus. A sua morte se dá ali por volta do ano 64, mais ou menos. 64 em diante, ele é morto e ele é morto crucificado. Nós temos na Bíblia 2 cartas que levam o nome Cartas de São Pedro. E há um fato curioso na sua crucificação, que ele não se considerou digno de ser crucificado como o Cristo. E a tradição da igreja diz que ele então pediu aos seus torturadores que fosse crucificado de cabeça para baixo, para que ele não pudesse assim se igualar a Jesus que fora crucificado com os braços abertos e de cabeça para cima. A humildade do servo Pedro. Nós temos então a cruz de São Pedro, que é de maneira inversa. Falamos um pouquinho aí da vida dele, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, vamos falar agora um pouquinho de São Paulo e depois vamos refletir sobre a igreja. Não saia daí. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte tem tudo que você precisa em madeiras, telhas, portas, janelas, ferragens e móveis planejados para sua casa. Faça-nos uma visita, teremos total satisfação em lhe atender. Madeirarte, qualidade e compromisso com você. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 3337312204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoi tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoi, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita.
Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias. Moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Estamos de volta ao nosso programa Iluminar desta segunda-feira, hoje dia 26 de junho. Nosso mês já está aí caminhando para o fim. Nosso ano já está na metade, como tem passado rápido o ano de 2017. E aqui nós nos encontramos toda segunda-feira e é muito bom ter a sua companhia, povo de Deus que sempre nos acompanha. Além do nosso encontro que nós fazemos aí na missa, nas diversas comunidades, aqui na nossa matriz, nos nossos bairros, nas casas, nas nossas reuniões, também temos a oportunidade aqui deste encontro toda segunda-feira por meio da TV Araçuaí. Aqui a gente pode falar de temas transversais da nossa fé, conhecer melhor a vida dos santos e santas de Deus, enfim, iluminar a sua vida com a palavra. Vamos falar agora um pouquinho sobre São Paulo. Já apresentamos São Pedro, grande santo de nossa devoção, agora São Paulo. Olha só, São Paulo também passa por esse processo de mudança de nome. Só que a sua mudança é um pouco mais simples. Ele cujo nome primeiro é Saulo ou Saul, tanto faz uma palavra ou outra. Ele é natural de Tarso. Tarso é uma cidade da Sicília, da antiga Sicília. E ele era judeu. São Paulo era um judeu daqueles bem formados. Por que ele é um judeu bem formado? Porque ele é discípulo de Gamaliel, que era um dos grandes mestres da lei da época de Paulo e de Jesus. Gamaliel era um homem sábio, instruído, era um daqueles que se diferenciava de todos os outros mestres da lei. Nós temos aí relatos que vão mostrar para nós essa importância de Gamaliel, e Paulo estudou com ele. Ou seja, Paulo tinha tudo para se tornar também um grande doutor da lei. E ele se torna um grande doutor, não da antiga lei, mas podemos dizer, ele é um grande mestre e doutor da nova lei do Evangelho. Como Paulo é um teólogo exímio. Então, ele se tornou, então, fariseu, zeloso pela lei, cuidador da lei, aquele que levava a lei do Antigo Testamento até o último grau, até onde ela fosse precisa. E Paulo aparece lá nos Atos dos Apóstolos de maneira muito curiosa. Ele aparece quando nós vamos ouvir falar sobre a morte de Estevão. Estevão é o primeiro dos discípulos de Jesus martirizado. Porque nós temos lá o martírio de João Batista anterior, mas ele ainda não era discípulo de Jesus. Já Estevão é um dos discípulos que estava pregando sobre Jesus, que fora morto na cruz pelos judeus, pelos mestres da lei, mas que ressuscitou, e ele é apedrejado. E o texto dos Atos dos Apóstolos apresenta assim: após a morte de Estevão, as suas vestes foram depositadas aos pés de um homem chamado Saulo. Aí surge, então, o nosso apóstolo. E ele surge dessa maneira, apoiando a morte de Estevão, para dizer, ele deu uma palavra positiva ao apedrejamento de Estevão. E ele começou, então, a aprisionar os cristãos. Ele ia atrás de quem pudesse oferecer a ele direito de prender aqueles que diziam que acreditavam no Cristo. Grande perseguidor no início da igreja. E aqui está bonito, porque a mudança de vida de Paulo, ela é sensacional. Ela é uma das coisas do Novo Testamento, assim, uma das histórias mais extraordinárias. Eis que ele, então, pede cartas para ir a Damasco, prender ali a grande quantidade de cristãos que ali estavam. E no caminho de Jerusalém até Damasco,
Paulo, ele passa por uma experiência de teofania, uma manifestação de Deus, de Jesus na sua vida. Ele tem uma espécie de visão. Isso nós vamos ouvir tanto nos Atos dos Apóstolos, quanto na própria carta de São Paulo aos Gálatas. Então, o grande encontro dele com Cristo, onde Cristo o interroga: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele vai, então, dizer: quem és tu? Vejam só que bonito aqui, porque Paulo, na verdade, perseguia os discípulos, não perseguia Jesus, porque Jesus já havia morrido e ressuscitado e subido aos céus. E Jesus diz: por que me persegues? Para dizer, quem persegue os seguidores de Jesus, persegue a ele próprio. E então Paulo passa por aquela experiência de cegueira. E essa cegueira é a purificação, na verdade, do seu olhar, porque depois ele passa a enxergar, mas a enxergar de um modo novo. Ele tem, então, a mudança de nome, de Saulo passa a ser Paulo. Ele é batizado por Ananias na cidade de Damasco e passa aí, durante esses primeiros anos, por um processo profundo de conversão, de conhecimento de Jesus, de aprofundamento na história de Cristo, e ele torna-se, então, o grande missionário, e podemos dizer assim, o grande teólogo do Novo Testamento, o doutrinador. São Paulo vai, então, ensinar a doutrina de Cristo para os muitos cristãos de sua época e, é claro, nós até hoje. Temos aí 3 viagens missionárias de São Paulo, onde ele vai formando comunidades ao longo de toda a região ali do Oriente, e ele é preso e conduzido a Roma, e em 67, então, ele é morto em Roma. Há uma tradição interessante sobre a sua morte, que diz assim, que ele foi degolado e a sua cabeça, ao rolar, saltou 3 vezes e fez brotar 3 fontes, que podem ser vistas ainda hoje em Roma, na igreja de San Paolo alle Tre Fontane. Essa belíssima igreja, se você coloca aí no Google, igreja de San Paolo alle Tre Fontane, você vai ver lá essa belíssima igreja que foi construída no lugar da morte de Paulo. Nós temos então aí 13 cartas que dizem assim, que são de São Paulo. Uma que hoje em dia, com os estudos, nós já temos a certeza que não foi escrita por ele, e 12 que certamente podem ter sido escritas. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas e aos Filipenses, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, a Filemo, aos Colossenses, aos Efésios, a primeira e a segunda carta a Timóteo, e temos a carta aos Hebreus, que os estudos mais recentes podem assim dizer que ela não especificamente é de Paulo. Tá aí a história, então, em breve resumo deste nosso grande apóstolo e santo. Vamos para o nosso intervalo, nós vamos voltar e vamos continuar refletindo sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo, nosso tema de hoje. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962 1218 em Araçuaí.
Bodega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores, basta nos ligar. Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 4221. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. Programa Iluminar de volta. Nós queremos então entrar na sua casa, meu irmão, minha irmã, a iluminação de Deus para que ela esteja presente aí na sua vida. O desejo de Deus é que a nossa vida seja sempre iluminada. O Evangelho de São João vai colocar assim várias vezes Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Eu vim ao mundo como luz. Às vezes, muitos homens e muitas mulheres preferem viver nas trevas. As suas ações, as suas atitudes mostram claramente isso. Gostam de viver uma vida obscura, uma vida criminosa, uma vida escondida. Aquilo que a gente diz assim, uma vida de pecado, uma vida sem amor, sem cuidado, sem proximidade de uns para com os outros. Mas o desejo de Jesus é que a nossa vida seja sempre claridade, luz dele, para que assim a gente acerte mais os passos que nós vamos seguir, para que assim nós tenhamos mais vida, porque a luz é fonte de vida, que nós tenhamos mais prazer em viver, que nós sejamos mais aquecidos pela luz que vem de Deus. Essa é a nossa intenção com o nosso programa, mostrar para você que a sua vida pode ser sempre mais iluminada por Deus. Basta você se abrir a essa iluminação que o Espírito de Deus quer fazer cada dia na sua vida. Tem muita gente fechada a Deus. Pensam que estão abertos a Deus, mas não estão. Por quê? Porque colocam, às vezes, o seu modo de ver, a sua vontade, acima das outras coisas. Só está realmente aberto à luz de Deus quem coloca a vontade dele acima de tudo e a pratica no dia a dia. Hoje o nosso tema, São Pedro e São Paulo. Já contamos um pouco da história de cada um destes apóstolos e santos. Agora nós vamos falar sobre a importância deles na vida de fé da igreja. Eles são, assim, as bases. Quando nós celebramos um dos apóstolos, a leitura que nós escutamos, se não me engano, da carta de São Paulo aos Romanos, vai dizer que nosso fundamento é o testemunho dos apóstolos. São as colunas que sustentam a igreja. E duas dessas grandes colunas estão aqui, São Pedro e São Paulo. Primeiro, Pedro, o líder da igreja. Jesus sabia que na organização da igreja, ela precisaria de alguém que a conduzisse como, vamos chamar de chefe, mas é claro que chefe aqui lembra mais uma coisa tribal. Mas não nesse sentido. Alguém que fosse ali o organizador primeiro, que chamasse a responsabilidade para si na hora necessária. Por isso ele diz assim: Pedro, eu te constituo então essa pedra. Então a igreja não é construída assim em coisas passageiras, mas em cima da rocha. Por isso ela perdura tantos anos, continua dando testemunho de vida ao mundo. E o que é a igreja, meus irmãos e minhas irmãs? Nós já falamos um pouco sobre isso aqui e temos ainda muito o que falar. Tem muita gente que trata a igreja assim como um apêndice na sua vida. A igreja é como se fosse programa de fim de semana. Chega o fim de semana, então é hora de eu ir à igreja. Talvez não é esse
Talvez não, com certeza não é esse o sentido da igreja para a nossa vida. Nós não temos igreja, nós somos a igreja que nós participamos. Eu sou a Igreja Católica, porque eu sou membro dela, eu pertenço a ela e ela de alguma forma pertence a mim. O que São Pedro e São Paulo, então, eles querem pedir para nós? Que cada pessoa assuma o seu lugar como igreja. Sim, cada pessoa. O nosso grande problema hoje é de não cumprir muito bem a missão que o Pai nos deixou, é porque enquanto algumas assumem, e tem gente que assume muito bem o seu modo de ser igreja, outros não assumem. Outros vivem assim. A igreja é uma parte que não faz nem tanta diferença na minha vida. Às vezes eu vou nela somente na Sexta-feira da Paixão, onde reúne muitos fiéis, porque dizem, nesse dia eu sou igreja. Mas e os outros dias do ano? Você deixa, então, de ser igreja? O seu batismo só serve no dia da Sexta-feira da Paixão? Ou, às vezes, na Quarta-feira de Cinzas? Nos outros dias, você deixa de ser batizado? Você perde o valor do seu batismo? Igreja é o seguinte, ou nós somos, ou nós não somos igreja. Não dá para fingir que somos. São Pedro e São Paulo vai então dizer isso para nós. O seu ensinamento, as cartas que levam o nome de Cartas de Pedro, as diversas cartas de São Paulo convidam-nos a viver como povo de Deus reunido, a Assembleia, que somos cada um de nós. Que coisa boa é ser então povo de Deus. Cada pessoa, cada um junto, forma, então, esse grande povo reunido que celebra a fé, que comemora os seus santos, que se une em ações solidárias, que partilham a vida, que encontram ali os sacramentos que são a força, o sacramento do batismo, da Eucaristia, que nós podemos receber cotidianamente, da confirmação do batismo, que nós chamamos de crisma, os sacramentos da penitência, da unção dos enfermos, que são os sacramentos da cura ali, feita aos irmãos e às irmãs, o matrimônio, etc. Está vendo como a igreja tem muita riqueza a nos oferecer? E ela não é uma associação de fiéis. Não é, mas é uma comunidade. Não é um grupo assim ao qual eu pertenço porque eu tenho uma carteirinha, mas é homens e mulheres que creem em um mesmo Deus, que buscam viver os mesmos ensinamentos da igreja. Esse é o sentido, então, de sermos igreja. São Pedro e São Paulo, que são colunas fortes desse edifício que tem Cristo como cabeça, eles querem que nós vivamos bem o nosso batismo. Vamos para o nosso intervalo. Já já nós vamos estar de volta. A palavra de Deus na nossa mão. Vamos ouvir um texto bíblico para nossa reflexão hoje e rezar por você que está aí nos acompanhando. Já já estamos de volta com o nosso programa Iluminar. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro.
Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade ao nosso papel. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. Muito bem, meu irmão, minha irmã, já estamos aqui no nosso último bloco do programa Iluminar. O programa de hoje passou rápido. Quando o tema é gostoso, quando o tema é bom de se falar, o programa passa num instante. Mas queremos agora ouvir a palavra de Deus. Nada melhor do que iluminar a nossa vida com a palavra. Sobretudo hoje, que o nosso tema é São Pedro e São Paulo. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer sobre a importância destes dois santos para a nossa vida. O texto que nós vamos rezar juntos hoje é o capítulo 16 de Mateus, versículos 13 a 19. É também o texto que vocês vão escutar na missa de domingo próximo, que é a missa de São Pedro e São Paulo. Mateus 16, 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la.
eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bonito esse texto. Aqui está um pouco daquilo que nós falamos lá sobre a pessoa de São Pedro. Aqui está a sua filiação, está a sua profissão de fé, está o seu caráter, assim, meio impulsivo. Jesus interroga sobre aquilo que as pessoas estão dizendo sobre ele. Quem é ele, esse homem que realiza tantas maravilhas? E os discípulos vão assim aleatoriamente dizendo, olha, estão dizendo que você é Elias, é Jeremias, é um profeta que ressuscitou dos mortos. Jesus então diz, mas vocês que estão aqui comigo há mais tempo, vocês, o que vocês dizem de mim? Quem é que eu sou? Pedro, iluminado por Deus, Pedro vai professar a fé dizendo, olha, pelo que nós estamos vendo, pelas palavras que ouvimos de ti, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro chega ao centro da nossa fé. Jesus é o Messias, o enviado por Deus para nos salvar. E ele é Messias, Filho de Deus. Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho do Pai. São Pedro, então, é capaz de dizer essa profissão de fé. Por isso nós falávamos das belas palavras que saem de sua boca. E Jesus não concede a Pedro a missão. Ser a rocha sobre a qual é construída este edifício enorme que é a igreja, esse edifício aí que dura através dos séculos, que vem cumprindo a sua missão de tornar o Cristo conhecido, de conduzir homens e mulheres até Deus, que é a igreja. Hoje, então, nós queremos rezar para que surjam na história da humanidade mais homens e mulheres, como Pedro e Paulo, que possam, então, assumir muito bem esta missão, que possam também ser sustento, ser força para a igreja. Nós não precisamos de pessoas que querem destruir a igreja. Nós precisamos de pessoas que querem fortalecer as bases, as estruturas da igreja. Como é que nós fazemos isso, Padre? Nós fazemos através da nossa colaboração, assumindo os nossos compromissos. Há tanta gente precisada do seu trabalho, quanta criança que poderia ter uma catequese de melhor qualidade se você nos ajudasse. Quantos doentes poderiam ser visitados se você estivesse mais disposto a colaborar, sendo um ministro, sendo podemos dizer assim, um ministro da visitação? Quantas pessoas poderiam ser melhor atendidas pela pastoral da criança? Quantas crianças aí que ainda precisam da colaboração dessa grande pastoral? Mas falta homens e mulheres, falta quem se disponha. Pastoral da acolhida. Aqui na nossa paróquia, a pastoral da acolhida faz um belíssimo trabalho. Todo primeiro sábado, ela vai lá no presídio e ela fica ali na porta do presídio acolhendo as pessoas que vêm visitar seus entes que estão ali encarcerados, dando um café da manhã, conversando, escutando, às vezes com a presença de algum profissional, psicólogo, enfermeiro, assistente social, aferindo ali uma pressão. Às vezes algumas pessoas vêm de longe, sem nenhuma alimentação. Que trabalho bonito. São esses pequenos trabalhos que fortalecem a estrutura da igreja. Nós queremos rezar também hoje pelo Papa, que é o sucessor de São Pedro, de modo especial o Papa Francisco, o nosso atual sucessor de Pedro. Também por todos os líderes e missionários de nossas comunidades. Hoje eu quero mandar um abraço especial para aquelas comunidades que têm São Pedro ou São Paulo como padroeiro. Aqui na nossa paróquia de Santo Antônio, são duas as comunidades que têm aí São Pedro. Melhor, é uma somente, é a comunidade de Banco do Setúbal. Eu estarei celebrando aí com vocês durante a semana a festa de São Pedro, na quinta-feira. Que coisa boa! Que coisa boa! Então vamos rezar por todas essas pessoas e rezar por você que está aí nos assistindo. Eu sou grato a Deus porque você sempre nos acompanha. E estão sempre todos nas minhas orações, tanto aqui quanto nas orações feitas em outros momentos.
Pastor das almas cansadas, conduz-nos às águas. Cura com o teu bálsamo nossos corações muitas vezes partidos, que só pedem mais amor. Reúna-nos todos debaixo de tua sombra, alivia as tensões e nossas dores. Buscamos sentido, Senhor. Dê sentido à nossa vida. Dê-nos mais vida e vida abundante. Resgata-nos dos abismos de nossas vidas, dos fundos poços nos quais nós nos encontramos. Salva-nos nós mesmos de nosso egoísmo. Bom pastor de nossas vidas fatigadas, vive junto de nós. Não nos abandone, nem sequer nos deixe. Ao menos, pastores que tenham nosso cheiro, que sejam solidários às nossas dores, que sejam humanos. Dá-nos bons pastores, Senhor, companheiros, homens de dúvidas, dores e amores, que saibam ser gente como a gente, para nos dar o partir do pão, o evangelho, a misericórdia e a compaixão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos no fim do nosso programa. Meu abraço a todos. Vamos pedir a Deus a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo programa.